terceira e última etapa, né? Agora nós vamos falar sobre os métodos de conservação, então como que a gente consegue aí controlar, manter esse frescor do peixe e controlar a sua deterioração, né? Então vocês assistiram ao vídeo mostrando a importância de todo o controle, como que é feita as etapas, né? Todo cuidado que se deve ter com os pescados. Então, agora que a gente vai falar um pouquinho mais. Bom, etapa importante, né, como vocês viram, que é a lavagem, então lavagem com água clorada, né, para poder aí diminuir a quantidade, a carga microbiana, a evisceração, tomando cuidado para não ter contato, para menor contato possível com a carne, para não se proliferar a questão da bactéria. Para alguns tem o descabeçamento, justamente para ter a limpeza total, principalmente para aqueles peixes que serão aí congelados, né? Esse processamento, então, todo aquele processo que vocês viram no vídeo, ele deve ser feito tão logo quando chega aí à indústria, justamente porque quanto mais tempo ele fica fora do seu controle de temperatura, quanto mais fora ele fica desse todo esse controle, mais fácil de se deteriorar, né? Tem que ser feito da maneira mais rápida para remover aí as suas vísceras, para não entrar em contato com o tecido do animal. E aí, consequentemente, aumentar a sua conservação e prolongar aí o seu prazo de deterioração, principalmente a questão do que a gente chama de autólise, tá? Bom, vocês viram que durante a manipulação, né, os peixes eles recebem o gelo. E o gelo, ele é o método mais indicado aí para se trabalhar com os peixes. Por quê? O gelo, uma vez que eles ficam encobertos, né, então o peixe fica encoberto aí pelo gelo, como aqui eu estou mostrando na foto, ele mantém uma temperatura muito próxima de 0 grau. E isso reduz a atividade bioquímica do animal, atividade enzimática e até mesmo proliferação de micro-organismos. Então, isso que é importante, né? É por isso que o gelo, ele é tão... ele é o mais indicado aí, não só como método de conservação, até mesmo durante as etapas entre um processo e outro, manter o peixe sobre o gelo, tá? Bom, e a altura desse gelo, ela não deve ser muito grande, deve evitar que se tenham cristais, justamente para não perfurar a pele do animal, promover aí o extravasamento desse conteúdo intestinal, se ainda não foi eviscerado, e para também não romper aí as membranas, justamente porque isso faz parte da qualidade, isso faz parte da característica do frescor aí do animal. Então, por que o uso do gelo? Porque ele tem alta capacidade de resfriamento, é de fácil transporte, relativamente barato e mantém a temperatura um pouquinho acima, né, do ponto de congelamento, como nós já falamos. Só que o importante é que esse gelo tenha uma qualidade sanitária, que ele seja fabricado com uma água uma água potável, tá? Para fazer esse tipo de tratamento, tá bom? Alguns peixes podem sofrer o congelamento, aí nós temos o congelamento lento, lembrando que é aquele congelamento mais residencial, que pode provocar a formação de cristais de gelo e desses cristais aí alterar um pouquinho a qualidade. Agora, o que é feito bastante em indústria é o congelamento rápido, esse evita a formação desses cristais, né, de gelo que rompe a membrana, então evita. E vocês viram lá no vídeo que o congelamento ele fica 12 horas, aí é uma temperatura de menos 30, menos 40 graus, né? Então vocês viram lá no vídeo, que é o congelamento ideal para os peixes, porque a gente está falando de uma carne muito sensível e de uma carne aí bem que tem uma característica mais fácil de se deteriorar, né? Um outro método é aí para complementar, então se eu for colocar esse peixe principalmente em refrigerador, né, é o método do glaseamento. O que é o glaseamento, né?
deixa eu pegar aqui meu cursor, consiste de uma imersão rápida do pescado congelado em água. Então, a gente congela esse pescado e submerge esse pescado congelado em água. E aí, como na figura aqui, forma uma casquinha de gelo em volta. E isso faz com que ele evite de se perder umidade, né? Então, como é uma carne que tem bastante umidade, quando eu coloco ele em câmaras, né, ele acaba, de refrigeração, né, ele acaba perdendo a sua umidade. Então, o processo de glaseamento, ele contribui para que evite essa perda de água, essa perda de umidade para manter a qualidade aí do pescado, tá? Aí nós temos os outros métodos que nós podemos encontrar. Então, peixe que sofre o processo de salga, bastante conhecido pelo bacalhau, né? Até coloquei a foto aqui do bacalhau. Lembrando que a salga, ela pode ser a seco, então eu posso colocar o sal diretamente sobre a carne, eu posso fazer uma solução de salmoura ou eu posso fazer os dois, né? E ao mesmo tempo que tem a salga, que eu adiciono sal e que diminui a atividade de água, né? E isso faz com que haja aí um processo de conservação do alimento. Eu também posso, então, além da salga ou juntamente com a salga, fazer o processo de secagem, né? Então, eu posso fazer a salga e, posteriormente, a secagem, para que essa secagem seja feita, para que ele se retire ainda mais a quantidade de água, né? Essa secagem, ela pode ser usada, os secadores, né? Nossa, esqueci o nome, né? Podem ser usados os secadores e esses secadores promovem aí a desidratação, tá? Além da secagem, nós temos o processo de defumação, então alguns peixes, eles podem sofrer o processo de defumação na característica de alterar aí a sua palatabilidade, né? Adquirir aí a fumaça para melhorar aí ou para gerar aí novos sabores. Então a defumação ela tem esse princípio. Grande parte da defumação é feita juntamente com o calor, como está aqui na figura, então é o calor e mais a ação da fumaça, mas existem alguns processos de defumação que se fala defumação a frio, então é uma temperatura por volta aí de 40 graus, e que não é bem frio, né, mas é uma temperatura aí de 40 graus, não chega a uma temperatura de cozimento, como a grande maioria aí fica numa temperatura de 80. Então, a defumação a frio, a temperatura fica em torno de 40 graus e depois pode ser complementado aí pela salga ou pode ser complementado pela secagem, tá? Temos o enlatamento, bem comum, feito com o atum, como aqui, né? Nós temos um exemplo. Então, é o processo que eu já havia dito. Então, nós temos uma pré-cocção do peixe, aí esse peixe ele é colocado aí dentro da lata, aí tem adição de salmoura, que pode também ter adição de alguns tipos de molhos, então essa salmoura pode ser com óleo, pode ser com água ou molho, tem alguns que tem molho de tomate. Aí se faz a recravação da lata, submete aí o processo de autoclave, então é a esterilização, a temperaturas altas, então temperaturas superiores aí a 120 graus, com pressão, então isso tem uma destruição, dos micro-organismos, e depois se faz o resfriamento, e aí coloca para vender. E como uma última etapa que nós podemos encontrar também os pescados são os embutidos. Então a gente tem o surimi, que é o exemplo, né, dessa figura, né, que eu coloquei, como a gente chama aí de canicama, e também tem a linguiça. Então como que se processa, né? Então se faz, se retira a carne do animal, né? Claro que, né, a gente não está falando de carnes tão nobres. Essas carnes elas são moídas, algumas recebem uma lavagem com carbonato de cálcio para que elas fiquem bem branquinhas, e aí são adicionados temperos, são adicionados até PTS,
adicionado aí outros especiarias, né, temperos, sal, enfim, para fazer, né, para dar o sabor, para conferir aí a característica, né, do embutido. Se for um embutido, se for uma linguiça, ela vai ser embutida com a tripa, ou então vai ser processado. Então, se for no formato de um hambúrguer, vai ser processado no formato de hambúrguer, né? E aí sofre o processo de congelamento ou o processo de resfriamento. Normalmente, esse tipo de alimento, eles são congelados, né? Para poder aí conservar por um bastante tempo. Então, tudo que eu quis dizer agora, né, toda essa parte 3, ela fala sobre os métodos de conservação e como outros métodos de conservação contribuem aí para evitar a deterioração da carne, né? Lembrando que nesse último slide que a gente está falando dos embutidos, então adição de sal, adição de especiarias, também são fatores que contribuem aí no processo de conservação, além de oferecer outro tipo de produto, né, em se tratando de carnes de peixes, tá bom? Pessoal, vou terminando por aqui essa aula de pescados. E aí vamos dando continuidade. A próxima aula vai ser a avaliação sensorial. Eu vou falar um pouquinho sobre essa avaliação sensorial, ainda mais porque vocês têm que montar uma ficha de avaliação sensorial que aí vale nota, tá bom? Até mais!